Salve, meus irmãos, boa noite. Hoje, então, a título de registro, dia 5 de outubro de 2025. Antes de começar o conteúdo, eu quero conversar algumas coisas com vocês, tá? Quem assistir esse vídeo completo, põe um nome. Esse vídeo é exclusivo para sócios, né? Então, escreve, por favor, escreve "eu vi", para eu ter um mínimo de controle, né, de quem está consumindo, digamos assim. Eu não quero ser influencer digital de maneira nenhuma. Tenho um lasco nisso. Então é só para controle mesmo, tá? Se você não anotar, eu vou entender que tu tá nem aí. Mas isso não é problema meu. Vamos lá, outra coisa. A condição, a filmagem é simples, é do celular, ok? Eu tô no início, né? Vocês sabem. A caminhada a gente nunca começa no teto, a gente começa do chão. Então eu estou gravando no celular, volta e meia eu vou apertar aqui para pausar. Por quê? Porque eu tenho que ver algumas coisas ou outras, né? E também eu não vou editar esse vídeo, eu não sei quantas horas vai dar. Tento ser o mais breve possível, porque se eu jogar para o aplicativo de edição, depois jogar para baixar, vocês não têm ideia. Ontem, um vídeo de 5 minutos, eu fiquei mais de 2 horas, bem mais, tá? Para poder editá-lo, né? Fazer bonitinho e tal, que aquele eu queria divulgar. Então é isso, ó, já vou pausar aqui que eu vou vir com mais informações. Vamos lá, gente, continuando. Então hoje é dia 5 de outubro, agora são 20 para as 10 da noite. Ontem e hoje é meu dia de folga, folga só na imaginação. Eu tenho que organizar a vida, né, justamente para poder ter uma folga, um descanso que todo mundo merece. Eu não me importo trabalhar final de semana, eu sempre trabalhei final de semana e agora eu estou dentro da minha casa. Só não estou no meu quarto com ar-condicionado porque, né, tem que estar no mínimo apresentável. Outra coisa, aqui o que eu falar é o meu ponto de vista, você imparcial nas fontes que eu buscar, tá? Mas assim, ó, o meu ponto de vista é o meu ponto de vista, o teu ponto de vista é o teu ponto de vista, tá? É por isso que eu peço aí para os mais chegados aí que me ajudem com determinadas coisas, porque assim, ó, eu tenho tanta coisa para fazer que, olha, não dá nem para mensurar no momento. Outra coisa, eu não sou professor, eu cometo várias gafes, erros de concordância, inclusive falo errado pra caralho, falo palavrão e eu não vou me poupar porque eu também não sou muito simpático, não. E quem não gostar, você tem o direito de não gostar, e é isso que a gente tem que adotar para nossa vida, porque a gente briga, sei lá, com o pai, com a mãe, com a mulher, com o irmão, e na rua alguém te chama de coisas piores, tu aceita e vai embora calado, chorando, entendeu? E eu sou assim com todo mundo, com a minha mãe, com a minha filha. Eu falo do diabo onde eu puder e não tem problema com isso, mas eu também respeito os próximos. A gente vai evoluindo, vai entendendo. E eu trabalho com muita gente, assim, com muitos problemas familiares, amorosos, várias situações que mal sabe ler e escrever. E essa sociedade vai acabar virando algo ainda maior que não tem nem precedentes, mas isso é futuro. Aqui nós somos todos sócios, tá? Então um tem que ajudar o outro. Essa de ser egoísta, seja egoísta com o teu vizinho, mano. Aqui nós somos parceria. Nós temos que ser parceria, vamos se ajudar, gente. Hoje em dia todo mundo tá contra todo mundo, cara. A gente tem que se ajudar, quem é de fé, entendeu? Então, assim, ó, hoje, nesse dia, quem tá dentro do grupo são pessoas que eu confio, que eu sei que ainda tem que aprender, assim como eu, né? Então eu vou trazer o que eu pesquisei aqui, eu vou estar lendo, óbvio. Ó, eu não tenho nem ideia quanto tempo isso vai dar. Eu tenho 11 páginas separadas, tenho uma dica. Se der tempo eu vou dar a dica, senão ficar muito longo. E assim, ó, depois a gente vai bolar como que a gente vai fazer um questionamento. Vocês mesmos podem fazer entre vocês, precisar digamos, de uma opinião minha, eu darei. Mas você é livre para pensar da forma que você quiser. Se você entende que Deus é maior, que o diabo é maior, isso é problema seu e é problema meu. O importante é a gente ser honesto, tá? Eu que sigo esse caminho da mão esquerda, luciferianismo, satanismo, a gente tem que ser 2 vezes mais honestos, porque, como eu, por exemplo, falo para todo mundo, eu tenho esse privilégio, né? Se eu fizer algo de errado, todo mundo vai dizer, o cara lá, claro, ele segue o diabo, o que
o que que esperar, né? Então tu tem que ser 2 vezes mais honesto e por aí vai, tá? Tem muita coisa para falar. Eu acredito até que isso nunca vai ter fim, por isso que eu preciso de pessoas qualificadas para alguns conteúdos que eu acho massa da pessoa saber. Por exemplo, o hermetismo, cara, é infinito, é infinito. Esse mundo espiritual é a humanas, né? Para quem não sabe o que é humanas, é tipo a faculdade exatas e humanas. Exatas é matemática, né? Tu faz a conta, 2 e 2 sempre vai dar 4. Humanas tudo depende do ponto de vista. Então, o espiritual é humanas, né? Não tem como negar isso, tá? Então, eu anotei aqui. Eu não sou professor, que fique bem claro, mas enfim, eu desenrolo, né? Vamos lá. Ontem, o primeiro vídeo, no caso, né, falava do Big Bang, né? A teoria do evolucionismo, que dizem. E tem também a teoria do criacionismo, né, que é onde a cultura cristã, em principal, né, tem como entendimento que o homem, né, Jesus lá, sei lá quem foi, pegou um punhado de barro, moldou e faça-se a vida e surgiu um ser humano bonitão ali. Esse é o ponto de vista deles, não tem nada a ver com isso. Eu, particularmente, sou do evolucionismo, né? Mas cada um tem a sua opinião. E, e tem uma coisa que é muito interessante, não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Nossa, nem comecei a falar, ainda já está em 6 minutos. Tá, ok, formou-se lá a grande massa, super quente, explodiu, virou o Big Bang. E antes do Big Bang? E aí? Não tem estudos, não tem um entendimento, digamos, consensual, não tem. O que tinha antes do Big Bang? São o que? Agora até me fugiu, 18 bilhões de anos, ou 380, sei lá. Tô com esses 2 números, não lembro. Vê o vídeo lá que vocês vão lembrar. Também a minha memória é péssima, tá? Só para constar. Então, se vocês estiverem fazendo serviço, trabalhos comigo, que eu esqueci de uma coisa, não saiam por aí falando mal de mim, não. Pelo contrário, venham falar mal de mim, pra mim. Porque eu sou humano também, gente. Eu erro, tá? Eu não sou perfeito, não. Longe disso, bem longe. Então vamos lá. No começo tudo era escuridão. Quem que estava dentro dessa escuridão? Tu já parou para pensar nisso? Faça-se a luz. Ah, sei lá, eu tenho as minhas crenças, mas é outra coisa. Vamos lá. Quando que começou a aparecer essa ideia de teísmo, né? Teísmo é acreditar no Deus, teísmo. Eu vou até ser mais breve, tá? Depois, se quem quiser, quem lê, eu posso até botar minha pesquisa aqui em documento, editar e mandar para vocês. Mas acho que o vídeo fica mais fácil. Cerca de 40 mil anos antes de Cristo. Então, seja 42 mil anos atrás e 25 anos, né? Tu entende como isso é difícil até de acreditar? Pô, 40 mil anos atrás, como é que sabe, né? Então não é uma exata, é uma humana, né? Como eu disse. Depois, forças invisíveis que controlavam o mundo, né? Por exemplo, trovões, colheitas, vida e morte, né? O ciclo da vida e morte. Tudo isso a gente tem que falar, né? Tu saber aceitar que, né, o teu ente querido vai morrer, é difícil, mas enfim, isso é para outros dias. Aí tem, né? É difícil de mensurar como que foi, eu não estava lá, né? Pelo menos não que eu lembre. Então, assim, mais próximo a nós, 3 mil antes de Cristo, aí Egito, Mesopotâmia, visto como eu me babaco para falar às vezes, essa palavra mesmo, a Índia, ele evolui para o politeísmo. É mais de um, né? Quando é politeísmo, é quem adora vários deuses, né? Aí o deus Ra, Ísis, Osíris, e isso também é assunto que nunca vai acabar. Depois vem Suméria, Babilônia, na presença de Anu, Enlil, Inamá, enfim, é uns nomes aqui que eu nem sei falar. Na Índia Védica, o culto às devas e às forças cósmicas. Interessante falar uma coisa, tá? Eu estou tentando implantar o luciferianismo na Índia. A Índia é um país louco, né? Não sei se vocês já estudaram a respeito, é louco demais. E
tu tem que falar em outras palavras, tá? Lúcifer, se tu falar de Lúcifer, de magia, de ritual na Índia, tu corre risco de ser preso, é uma loucura. Pensa num país bom, né? Tu não tem nem liberdade de expressão. Não sei se aqui a gente tem também, né? Mas enfim, não é o caso, né? E a religião por si só, o meu problema maior não é nem com forças, tá? O meu problema maior é com a religião. Vocês vão entender isso. Depois vem o monoteísmo, né? É onde começa-se a ter um único Deus, ele que faz tudo, ele que faz chover, que traz o sol, que traz a lua, que daí faz o culto, né, para ele. Isso vem em 1350 a.C., no Egito, com o faraó, sei lá, nem sei falar esse nome, Akhenaton, sei lá, não sei falar, Akhenaton, sei lá, sou péssimo. Se quiser, depois eu mando por escrito aí. Anota, vai anotando, pega um caderninho para anotar aí as dúvidas. Quem quer estudar de fato, né? Aí o século XII a.C., Israel antigo, né, os hebreus, aí eles consolidam o culto a uns nomes também, Yashrem, eu acho que é isso. Era um deus tribal entre os outros, né? Com o tempo, o judaísmo eleva isso para um deus universal, digamos assim, né? Vou dar mais um pause aqui. Vamos lá, gente, voltando. O universo surgiu há 13,8 bilhões de anos, nem 18, nem 380. A minha memória é péssima, como eu disse. Mas eu sou curioso, eu vou atrás da notícia sempre, né? Talvez eu nunca diga que eu não sei. Talvez eu diga, peraí que eu vou ver. Então, né, o monoteísmo e tal nasceu, né, mais ou menos nessa ideia aí. Aí depois vem o cristianismo, ou melhor, o monoteísmo universal, né, com a ideia do cristianismo. Isso é no ano 1 depois de Cristo, ou seja, 2024 anos atrás. A figura de Jesus, né, reinterpretada como filho de Deus, encarnada, aquela história toda que a gente já ouviu falar e está em todas as esquinas, né? Depois eu vou desenvolver melhor esse raciocínio, que traz a ideia da salvação pessoal e o Deus, né, feito homem, né, que era inédito, né? Não existia isso, né? Desceu dos céus, eu sou filho de Deus, de Adonai, de Demiurgo, seja lá qual termo tu se refere à força, né? Daí o Império Romano, no século IV, adota o cristianismo como uma religião oficial. É isso que me intriga, né? O INRI, né? INRI quer dizer Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Por que o próprio Império Romano matou, digamos, o rei deles, né? É isso que me intriga, né? É porque existe alguma coisa que não foi contada. Eles, assim, gente, quem trabalha com a espiritualidade acha que o Eduardo tem uma vida maravilhosa, fica em casa todos os dias. Gente, o compromisso é muito sério, tá? Tu vê, né? Agora é domingo, eu tô aqui no meu dia de folga e segunda, quinta, né? Faço o ritual. Agora, né? Como tem que mandar mensagem, imagem para as pessoas, né, que a gente compra com os olhos e acaba até influenciando, dando uma energia a mais. Todos os dias, 10h30 da noite, eu pretendo ser, né, mais próximo possível, pontual possível, digamos assim. Eu mando, né, tem que montar um altar bonito, né, para as forças, aquela história toda. É trabalho, tá, gente? Eu trabalho mais do que... Olha, não vou me comparar a ninguém, eu sou único. Cada um de nós somos únicos, né? Já dizia eu não quero, não vou falar para não contar mentira. Todo homem e toda mulher é uma estrela. Depois vocês pesquisem aí. Eu também não lembro de tudo, a minha memória é péssima. Ou talvez na próxima pausa eu pesquise aqui para vocês. Aí, cara, tem um monte de coisa. As correntes gnósticas, né? O gnosticismo, paganismo, ocultismo, tem muita coisa, né? Tem coisas que a gente até não sabe, né? Por exemplo, volta e meia vem um ou outro aí. Quer ver o pessoal da África? Nada contra o pessoal da África, mas eu acho que lá a informação é um pouco mais precária.
Oi, eu quero fazer pacto com o Illuminati. Cara, Illuminati não é uma sociedade secreta, se é secreta ninguém sabe. Mas enfim, né? Eu não sei o que é Illuminati. Nunca fui pesquisar justamente por isso. Até onde eu sei, Illuminati seriam as grandes forças, os homens mais ricos do mundo. Mas eu não sei, não vou falar coisa que eu não sei, né? Então, o gnosticismo, século 2 e 3, vê um mundo como a criação de um Deus menor, né? O Demiurgo, Adonai, sei lá como você o chama. E só que a pequena diferença é que a verdadeira luz divina está dentro do homem, né? Do próprio homem. Então, assim, gente, ai, a hora que começar a falar isso, para entrar na cabeça das pessoinhas é difícil, tá? É bem difícil. Daí vem visões, né? Luciferianismo, satanismo, que tem vertentes a dar com pau aí. Por isso o preconceito, as pessoas acham que Lúcifer, Satanás às vezes eu. Até hoje eu não me conformo. Só um lugar que eu não pude dizer foi dentro de um fórum que eu estava passando por uma situação lá, que não vem ao caso, que o país é laico, o Estado é laico, mas perguntaram qual era a minha religião. Eu, com muito custo, eu tive que dizer que sou ateu, né? Porque se eu falo que eu sou luciferiano, capaz de eu sair preso, mas enfim. Leva-se muito tempo para a gente despertar, tá? Por isso que eu digo, o cara quando começa, o cara é revoltado, eu já fui um desses, acha que, sei lá, Lúcifer, Satanás é o único e se tu não é satanista, vai-te pra puta que pariu, mas não é, tá, gente? A gente tem que respeitar o próximo, porque a gente não pode ser egoísta, a gente tem que entender o ponto de vista dos outros, a gente não quer que entenda o nosso, né? Mas quem pode, né? Eu sei que a maioria não pode gritar aos sete ventos por N motivos, faça a sua parte, prega, leva a luz ao mundo, entende? Então o luciferianismo nasce justamente das correntes gnósticas, herméticas. Cara, a hora que for entrar no hermeticismo mesmo, o todo é tudo, cara, quando tu começa a entender isso aí, tu fica até meio doido. Então Lúcifer, a ideia Lucifer, né? O século IV depois de Cristo, que vem numa a tradução latina, né, que dizem a Vulgata latina que chamam por aí, Lúcifer, essa referência na Bíblia, Bíblia dos cristãos, na verdade, primeiramente foi atribuída ao Jerônimo, né, um imperador lá, que depois a gente pode falar sobre isso também. Eu não sei destrinchar uma ideia, né? Mas Lúcifer, na sua tradução literal, é o portador da luz. Isso eu acho que todo mundo sabe, né? Estrela da manhã, né? Então, daí, depois de um tempo que a igreja começa a dizer que Lúcifer é o anjo caído, símbolo da rebeldia, aquela história toda, né? E com o surgimento do Renascimento, que é uma cultura no século XV, XVI, o hermetismo, a alquimia, a cabala, né? O luciferianismo, né, se consolida, que daí seria uma busca de autodomínio, sabedoria, iluminação pessoal, e não como um culto ao mal, né, o que falam por eles, acho que a gente come criancinhas no café da manhã, né, com garfo e faca, tá, não me entenda mal. E quem acha isso é um baita de um retardado, né, tá com aquela ideia do que o pastor fala e ele defende um livro que ele nunca leu. É isso que me deixa muito puto. Vamos lá, gente. Todo homem e toda mulher é uma estrela de Aleister Crowley. Tu vê, eu sou fanático de Aleister Crowley e eu não lembrava, né? A gente, quando tá cansado, fica pior ainda a cabeça da gente, mas não vem ao caso. Então vamos lá, seguindo. Um resumo geral: surgimento 40 mil anos que se tem história, né? Que consegue-se ter uma simples prova, né? Então, 40 mil anos antes de Cristo, com animismo, que é a natureza, espíritos vivos. Eduardo, eu penso, para mim, Deus é de Spinoza, né? Pesquise por aí, Deus de Spinoza, é fantástico.
Depois, 3.000 anos antes de Cristo, politeísmo, né? Panteões organizados. 1350 antes de Cristo, o monoteísmo, né? Que é o primeiro culto único, né? 1200, judaísmo, Deus único, moral, universal, aquela história toda. E o ano... Como é que é o nome? Minha memória me trai direto. O ano 1, né, depois de Cristo, daí o cristianismo e tal, aquela história toda. Como eu digo, é infinito, né? Por exemplo, o, o livro de Moisés dentro da Bíblia foi escrito 300 anos depois do, do próprio Cristo ter morrido, né? Segundo os documentos e tal. Vamos lá, gente, 20 minutos já, eu não estou nem na metade, vou ter que ser mais breve, eu falo demais, demais, demais. Idade média, vamos lá. Vamos chegar onde a galera quer. Primeira aula, vocês já viram, né? Vou precisar da ajuda de vocês para organizar esse conteúdo, porque senão vai virar vídeo aqui de 2 horas, tá? Para mim não tem problema, tá? Ó, século... Vamos dar um pulo, assim, ó. Imagina pulando ocultismo moderno, redescoberta de Lúcifer, né? Aí vem Eliphas Levi, né? Um dia desse eu vi uma sacerdotisa, quem tá comigo aí há mais tempo vai lembrar disso, uma sacerdotisa dizendo que os ensinamentos, por exemplo, de Eliphas Levi, pô, o cara é um monstro, né? Dentro da magia, os caralho é quatro, que é arcaico, como é que se diz? Cara, eu fiquei indignado. Como é que um cara que é tipo o pai do ocultismo é arcaico, é obsoleto, que é antigo, não serve mais, entende? Eliphas Levi, recomendo demais. Helena Blavatsky, eu não sei nem falar, madame. É maravilhoso o ensinamento dela, que é lá o budismo. Oh, cara, é muito bom, bom demais, bom demais, bom demais. Vamos ver o que é mais. Aí vem as coisas mais recentes, né? A Golden Dawn, né? A Ordem Hermética da Golden Dawn, que é do próprio Crowley. Isso é 1888, que traz Lúcifer como uma expressão máxima assim, de liberdade, né? Do homem ser livre, ser o dono da sua vida. E é isso que a gente tem que adotar, esse é o maior problema, tá? Muita gente procura, vou fazer pacto para ficar rico. Pô, cara, tu vai ficar rico, mas... Porra, enfim. E o satanismo filosófico de LaVey também, que eu sou fãzaço do LaVey, adoro, adoro. Até poucos dias eu tinha a Bíblia satânica ao lado da minha cama, mas eu doei para um irmão meu que eu tinha prometido. E daí LaVey, eu recomendo demais, foi meu princípio, foi onde começou tudo. Ele, digamos assim, o mito como um símbolo psicológico, assim, né? O homem é o seu próprio Deus, sem o elemento espiritual. É por isso que eu gosto do LaVey. É a linha que eu mais sigo, tá? Eu sei que Lúcifer é uma centelha divina maior. É o meu entendimento, mais uma vez reitero, tá? Para alguns é Deus, para outros é uma energia, para outros é um anjo, né? E daí fica até uma observação que volta e meia eu debato isso por aí. A gente não deve discutir religião, futebol, né? Aquela velha máxima que todo mundo conta. Mas volta e meia eu arrumo uns rolos aí, porque todo mundo vem me questionar e eu gosto de debater justamente dentro da Bíblia cristã. Porque os caras não sabem, eles defendem um livro que nunca leram, entende? Por isso que eu fico puto pra caralho. Então, assim, ó, século XXI. Ah, tá, ok, só concluindo o raciocínio. Porra, Se Lúcifer é o filho mais perfeito do Deus, do Adonai, do sei lá quem, ele é chifrudo e de pele vermelha, ou então o teu Deus também é chifrudo de pele vermelha, porque tem um trecho bíblico lá que fez o homem sua imagem e semelhança, né? Então são pontos de vista que a gente vai pensando e vai ficando puto, entende? Aí tem muita vertente que eu não vou nem citar porque senão fica muito longo. Cara, tô na página 3 ainda. Ó, 25 minutos. Eu vou gravar até uns 30, depois a gente. Não sei se eu faço parte 2.
Mas para não ficar muito extenso, eu sei que vocês têm uma vida, né, de trabalho, família e outros. Vocês têm ideia como a gente não é muito pouco, tá? Vamos lá, tá, aqui vamos lá, eu separei 8 tópicos, pontos de vistas de Lúcifer, né? Que é o que a galera mais chega curiosa. Então, na Bíblia, né, vem do latim lux ferri, usado na Vulgata de São Jerônimo, lá como eu já falei, né, Elel ben Shahar, estrela da manhã, filho da aurora. Aí tem vários termos, depois eu vou dizer. Isso está em Isaías 14:12. Aí tem o uso pré-cristão, né? Estilo, que tem Lúcifer como a estrela da alva, a estrela da manhã, que é ligada ao planeta Vênus. Tem muita coisa, coisa demais, gente. Vamos ver o que mais. Tem a vertente judaico-cristã tradicional, como um anjo caído, um querubim, né? Eu não pesquisei isso, mas tem querubim e outro tipo de anjo, que agora não lembro também, que daí tu sabe quem é quem pelo número de asas, né? Tem alguma coisa assim. Então, Lúcifer no judaico-cristão é um dos mais belos anjos, portador da luz, né? Que se rebelou por orgulho. Satanás, Lúcifer, né? Tem gente que diz que é o mesmo e tal. E não tem no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento, o Deus, o onipotente, o onipresente, era o cara que fazia, ele era benevolente e malevolente também. A mão que afaga é a mesma que apedreja, né, gente? Porque assim, tu não pode ser bom o tempo todo e nem ruim o tempo todo, né? Vou dar um exemplo para a galera entender. Tu tem o teu filho, tu é carinhoso, tu é amoroso com teu filho na maior parte do tempo, né? Eu tô falando eu como pai, né? Tem pai aí que não vale nem a comida que come. Mas volta e meia, o teu filho faz lá uma artezinha, né? Se ele for criança, tu dá um tapinha na bunda. Tu não vai jamais ferir uma criança, né? Isso é coisa de... É uma das coisas que eu mais abomino, é quem agride pessoas que não conseguem reagir, tá? Eu digo, bota a cara, vem aqui bater no tiozão aqui, mano. Mas enfim, não vem ao caso. Tem muita coisa, então o judaico-cristão, né, entende como um anjo caído, ou Satanás, enfim, né, que Satanás é o acusador. Eu tenho uns pensamentos muito loucos a respeito disso, que eu nem falo para os outros, senão eles vão achar que eu sou doido. Daí tem a vertente gnóstica, né, a pré-cristã, o Lúcifer como prometeico. Vamos dar uma... Aí tem Sofia Lúcifer, tem... Cara, cada lugar tem um lugar... Eu não vou lembrar agora também. Na Itália tem... Eu fiz um vídeo já faz um bom tempo sobre isso, que chama... não vou lembrar, não sei o que, Lucifero, que é bem, bem bonito até o nome. Vou dar um pause aqui para pesquisar um momento. Pausei aqui para ir pesquisar o nome. Dianos Luciferus. Se eu não me engano, é na região da Itália, tá? Eu fiz um vídeo lá no meu TikTok. Lá no meu TikTok tem muita coisa que eu ainda nem sei. Eu ponho muito vídeo lá. Quando eu comecei mesmo, eu só ia fazendo e tem muitas chaves ainda que eu tenho que desvendar na minha vida. Quando a gente se aproxima de energias tão poderosas como, por exemplo, Lúcifer, só para vocês entenderem, a gente vai despertando a mente e eu sou muito acelerado, tá? E eu falo de uma forma que poucas pessoas entendem. Então eu tenho que aprender, eu ainda tenho muito que aprender, tá? E daí eu dei um Google, não achei no Google. Tu vê que interessante, na região da própria Itália tem um tal de São Lúcifer de Cagliari, tá? Se quem quiser pesquisar, eu não sei o que é, mas eu vou pesquisar. Outra hora a gente pode falar sobre isso. Então, depois vem, né, continuando a magia da Renascença e a Goécia. A Goécia é interessante, não sei se vocês já pararam para refletir a respeito. A Salomão, né? O rei Salomão, que é muito famoso, inclusive na Bíblia cristã, que dominou os 72 demônios, né, do inferno.
Asmodeus, Belial, e mais um monte que eu nunca vou saber de cabeça. E Lúcifer não está lá. Por que Lúcifer não está lá? Tu já parou para perguntar? Isso dá um vídeo gigante também, né? Lúcifer é uma força muito maior do que um simples mortal, um mero mortal vai dominar, né? Com um anelzinho, segundo contam, né? Eu acho até que, enfim, não, a minha opinião é só a minha opinião. Aí recomendo vocês, tá? Michael W. Ford, bom demais, bom demais. Me pede que eu mando o PDF dele. Eu li a Cabala Draconiana e agora estou lendo Ritualística. Agora me fugiu o nome mesmo. Deu para notar que eu sou péssimo de memória, né? Então sempre me lembrem das coisas, senão eu esqueço mesmo. Às vezes eu esqueço de dormir, a minha vida é acelerada, gente. Não para um minuto, tá? Então, como referência, né? O satanismo tradicional de Lavey, né? Eu estou trazendo coisas que eu estudei, que eu sei o que falar, tem milhões de coisas por aí, né? Vocês também tem que fazer parte de vocês. Por isso que eu preciso de gente, porque tem muita coisa, eu tenho tanta coisa para fazer, gente, tanta coisa que sozinho não dou conta, tá? Se vocês verem bagunça aqui atrás, onde é a minha mini biblioteca, não dá bola não. Eu moro sozinho, eu esqueço de dormir, esqueço de comer, e limpar a casa mesmo é raro. Mas são coisas que eu tenho que melhorar. Um dia eu melhoro. O objetivo de vida é melhorar, né? Vamos lá. 31 minutos. Já cansaram? Diz aí, tá muito longo, tem que ser mais curto? Me avisem aí, tá, gente? Pra gente ir alinhando como que fica bom. Porque, assim, ó, esse primeiro módulo, só explicando, esse primeiro módulo, essa semana que vem, são quatro submódulos, digamos assim. Agora me fugiu o termo. Então, durante um mês, eu vou fazer um videozinho mais simples, daquele que eu fiz ontem. E daí vou fazer 3 mais, digamos, dirigidos a quem é dos nossos, né? Digamos assim. E o que eu pretendo, meus irmãos, eu ainda estou desenvolvendo o raciocínio, por isso que eu preciso de vocês, evoluir, né? Transformá-los. Eu tenho aqui, digamos, um organograma, que é uma organização de uma empresa, né? É tipo o chefe, o gerente, o administrador, o tesoureiro e por aí vai, né? Cada um fazendo um pouquinho, vocês têm a vida de vocês, eu tenho a minha, né? E eu não tenho nada a ver com a vida de vocês. Por isso que eu tenho que cobrar, tu vê, ó, não lembro nem que hora eu comecei, mas eu acho até que já faz mais de 1 hora. Eu estou aqui, né? Então, claro, R$ 50 hoje que eu estou cobrando é um preço justo, não fica pesado para ninguém e se tiver, né, 5, 10, 15, a hora que nós chegar a 100 eu vou estar bem, né? Aí a gente vai... Só que assim, quando tu aprende a trabalhar, gente, hoje eu não tenho muito dinheiro, volta e meia eu me aperto aí, peço dinheiro emprestado para um, para outro, eu me viro, dou meus pulos, né? Mas a gente tem que, se veio para mim, eu apoio sempre quem está comigo, tá? E vocês sabem disso, quem sabe, eu não preciso estar fazendo média, eu não sou desse tipo. Então, depois tem umas vertentes filosóficas, literárias, tem muita coisa, né? E a luciferiana moderna, digamos assim, digamos um entendimento mais amplo, ver Lúcifer como uma consciência desperta, né? Aquele que traz à luz a sua vida, e de fato é o que acontece a minha, que no meu pacto, né, eu não posso mostrar, mas eu posso dizer isso, que eu pedi a Lúcifer, me dê sua luz que eu a levarei ao mundo, né? Porque Lúcifer não é o chifrudo de pele vermelha. Lúcifer é uma centelha divina, né? Há quem diga, né, que aí são outros episódios que Lúcifer é irmão de Jesus, né? Se ele é filho de Deus e tal. É um rolo, gente, é um rolo que nunca vai ter fim, nunca vai ter fim. Preciso de sócios ativos. Bora ou não bora? Então, para finalizar, 34 minutos, títulos de Lúcifer: portador da luz, estrela da manhã, Vênus, né? Anjo caído, príncipe do ar, dragão, serpente de luz,
Rei do Inferno, eu não gosto do Rei do Inferno. Lúcifer é um príncipe, né, para mim, né? Prometeico, libertador, fósforos, ah, adversário do Demiurgo, caminho da iluminação, desafio. E é mais ou menos isso, gente. Vamos lá, bons momentos para nós. Então, assim, ó, cada módulo é 4, né? Terão mais 2 ainda. E no final a gente vai bolar alguma coisa para. Não sei se vai ter curiosidades ou coisa do tipo. Ah, lembrei, a dica. Vocês que têm problemas de dormir ou querem se conectar com o espiritual, eu conheci isso, tá? Eu sou autodidata, eu leio, eu pesquiso, eu vejo vídeo, eu sou curioso pra caralho, você não tem ideia. Quem tem problema com sono, eu trouxe aqui um espelho para vocês verem, pode ser simples, tá, gente? O ritual, ele é, digamos, metódico para certas coisas, né? Por exemplo, falando de Crowley, que eu sou fanático, o ritual de Abramelin é uma coisa mais louca do mundo, né? Mas isso é outros vídeos. Pega o espelhinho, consagra ele, como é que uma consagração simples. Na tua energia, Lúcifer, quem você acha que vai te proteger, vai fechar. Eu faço assim, eu ensino assim para quem me pergunta, eu tenho que ser mais simples de me fazer entender. Faz 3x, aqui só entra o que for bom para mim, e isso vale para tudo na tua vida, tá, gente? Alguém pode. Uma curiosidade, não sei se vai voltar para mim um dia, uma consulente, uma lá das primeiras, lá dos primórdios, mandou uma mensagem para mim. Ah, Eduardo, você me ensinou a dizer sempre a verdade e eu vou te dizer a verdade, eu estou apaixonada por você e eu rezo todos os dias para a Lúcia sobre a tua foto e eu fico chorando sobre a tua foto. Caralho, que merda é essa? Aí na hora eu já blindo o negócio. Eu só aceito o que é bom para mim. Ela perguntou, eu te amo, tu me ama? Eu assim, olha, eu não te amo. Eu amo a minha filha e a minha mãe. Eu não acredito no amor do homem e da mulher, né? Eu penso outra coisa. Mas tu vê como é que as pessoas se apegam emocionalmente, acham que eu sou o salvador do problema. Por isso, gente, eu peço para vocês me ajudarem. Manda mensagem por escrito. Não é que eu sou grosso ou que eu sou estrela, é porque eu atendo muita gente, gente que consome energia, tá? Então pega o espelhinho, ó, o meu tá aqui, ó. Consagrado eu não posso mostrar, assim como as cartas do meu baralho, que é consagrado e eu me comprometi a não mostrar. Eu estou montando um baralho, que depois eu vou montar um curso. Enfim, mas é assunto para outros vídeos. E antes de dormir, se tu puder, fica em toda a escuridão que tu puder. Se puder botar uma vela atrás do espelho, olhar, na primeira vez não conecta, leva um tempo, tá? Mas depois de um tempo tu vê bichinho ali dentro. Não é coisa ruim não, cara. É massa, é massa. Mas a gente vai conversando, fica a dica, tá? Antes de dormir, eu ainda, né, me falta tempo. O meu canal aqui no YouTube já tem uns videozinhos ali, eu vou melhorar ainda mais. Tem um vídeo ali que é uma conexão com Lúcifer. É mais ou menos, fala mais ou menos assim, Lúcifer me revele o que eu não estou vendo, ou me traga a resposta que eu preciso, algo assim. E para mim funciona assim, ó, plim! Eu tenho respostas mágicas, digamos assim, em menos de 1 minuto. E tudo que eu falo eu consigo provar, tá? Porque o diabo não mente, como diz o outro, né? Então é isso, minha gente. Bons momentos para nós e Agios Lúcifer.